Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje e sempre onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, doce traz ao coração. Por Jesus aceito, terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome adorável, em Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome santo e adorável, nome santo adorável, tem Jesus o amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos essa manhã. É sempre uma coisa preciosa estar associada com esse nome. Amém? Não com Buda, não com Maomé, não com alguma religião, mas associado com o Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que esse é o nome de redenção e a esse nome todos vão ter que se curvar e confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Isso é bom saber que nós não estamos enganados com uma doutrina falsa de um novo nome de Jesus. Não tem. O novo nome de Jesus é a revelação completa de toda a palavra. Nós vimos Jesus em Gênesis, vimos ele em Números, vimos ele em Levíticos, Deuteronômio, Jeremias, Isaías, Salmos, tudo é Jesus. Eles estavam se expressando nos seus nomes redentivos, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Todos esses nomes revelavam uma face desse Deus tão maravilhoso, amém? Ele é como um grande diamante e lapidado, refletindo as 7 cores. Quanto mais brilho, mais intensa é a sua cor, mais fogo ele tem, é o que a gente diz, né? Amém? Quanto mais claras forem aquelas virtudes de nossa vida, quanto mais aquilo brilhar, mais fogo a pessoa tem, amém? Não é porque ela grita, não é porque ela salta, não é porque ela pula, isso é muito bom, eu gosto disso, eu gosto de mostrar que estou alegre, eu gosto de mostrar que eu estou feliz, mas isso não é o brilho é mais fé,
mais virtude na oração, mais ciência, mais temperança, mais paciência, mais piedade, mais amor fraternal e, por fim, Deus habitando em carne humana. Amém? Então se diz, a pessoa tem fogo. Amém? Porque brilha mais, né? Brilha mais, ela tem mais temor de Deus, ela tem mais amor fraternal, ela tem mais paciência, ela tem mais temperança, ela tem mais ciência da palavra, ela ora e Deus responde, ela tem fé na palavra, mais fogo. Amém? Senão a gente vai confundir fogo com barulho. E na verdade fogo não é a mesma coisa, né? Fogo queima. Amém? Agora eu gosto de vida, eu gosto de realmente que haja alegria, que haja manifestações, mas a gente não pode se confundir. Amém? Porque a gente às vezes pensa que a pessoa grita muito e ela tem muito fogo. Às vezes não é. Às vezes é só uma maneira de se expressar. Eu não tenho nada contra isso. Mombana fala, pule tão alto quanto sua vida. E eu não acredito em gente viva que não dê glória a Deus. Que não bate palmas, que não levanta a mão. Não creio nisso, porque na verdade nós estamos celebrando a presença do Rei em nosso meio. Nós coroamos Jesus Cristo em nosso coração. Amém, amados? Então, graças a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse de novo. Apocalipse 12. Vamos fazer uma conexão mais uma vez com Reis, capítulo 11. 2 Reis, capítulo 11. Bom, nós temos ali na portaria essa mensagem, vá e acorde a Jesus. Tá bem? Está lá à disposição, cada família pode pegar um exemplar desse e levar para casa para fazer seu culto doméstico. Vá e acorde a Jesus. Não que Deus dorme, né? Porque ele não dormita, na verdade. É aquela experiência de Jesus no barco ali, quando ele estava dormindo, cansado. E eles entraram em pânico quando o diabo entrou naquele vento, naquela água e tentou matar Jesus afogado. O diabo, como ele não conhece a Bíblia, ele pensou que podia matar Jesus afogado. Mas Jesus dormia no barco, sabendo que ele não ia morrer afogado. Ele era o Cordeiro de Deus, ele ia ser morto no 14º dia, ele tinha que ser morto na Páscoa, por isso ele entrou em Jerusalém e começou a dizer, olha, daqui a 3 dias o Filho do Homem será entregue. Ele sabia qual era o tempo da sua morte, quando ele tinha que morrer, mas o diabo não sabia. O diabo sabia que ele podia morrer afogado, tentou matá-lo afogado. Ele disse, ó homens de pouca fé, ó homens sem revelação, vocês não conhecem a Bíblia? É isso que ele estava dizendo. Na verdade, fé é revelação, né? Então isso está aqui, está à disposição. Todas as ofertas que entram são para essas coisas, tá bom? Assim, amados? Muito bem, vamos então nos pôr de pé. Eu não preciso anunciar a presença da Manvalda, né? Manvalda é irmã nossa, né? Não precisa anunciar toda a vida, né? Então, sempre é bem-vinda. Sempre está em casa aqui, tá bom? Muito bem, vocês sabem que nós perdemos um soldado essa semana lá em Joinville, um menino de 12 anos. Teve um câncer no fígado. Estão tentando mostrar ele. Vou mostrar. Esse é só o braço dele. Wesley, 12 aninhos, filho do irmão Beto, irmão Roberto e irmão Claudete. Ele passou mal de domingo para segunda e entre 4 da manhã e 9 tinha partido, o fígado dele estava com câncer, ninguém sabia, porque ele era menino normal, corria, brincava, não tinha uma cor diferente, comia bem e de repente foi tomado por esse súbito. Isso é uma grande mensagem, que qualquer um de nós pode estar vivo agora e daqui a meia hora a gente está sendo velado ou sendo sepultado, na verdade. Na verdade, isso foi uma coisa que tomou a igreja, mas o diabo não botou um cigarro na boca dele, o diabo não botou um sexo pervertido nele, o diabo não botou bebida nele, ele está agora na eternidade correndo por aqueles campos como uma criança, um jovem de 18 anos. Amém? Wesley, nome do mensageiro da era de Filadélfia, e partiu, deixou a família. Deus consolou a família, todos estão consolados, porque nós vimos a mão de Deus em todos os detalhes. Antes teve sonhos, muita gente teve visão com ele, muita gente viu sinais e curas ao redor dele, manifestações, e Deus sabe o que faz, né? Nós tínhamos pregado um sábado antes sobre um jumentinho que o rei precisava, e às vezes uma criança dessa é um pequeno jumento, não expressando mal, aquela mulinha que Jesus sentou em cima e entrou em Jerusalém. Sim, às vezes Deus toma uma criança como essa e começa a se mostrar sinais, evidências, e às vezes é Deus em simplicidade, a gente não consegue ver Deus expressado em simplicidade. Houve muitos sinais ao redor da vida dele. Ele estava fazendo a ceia no domingo, tomando a ceia,
E ele estava com uma dor no pescoço, mas ele não sabe do que era essa dor. O pai dele tinha levado ele na farmácia no sábado, eles tinham jogado bola, tinha dado um torcicolo, e ele estava confessando a sua cura depois da ceia. Aí eles saíram da ceia, e tinham já feito todo o procedimento, eles estavam lá no sanitário, e o irmão tinha escorregado do banheiro, tinha aberto a virilha. E quando o irmão escutou que ele tinha sido curado da dor no pescoço, o irmão sentiu uma inspiração e foi curado da perna. Foi curado, ficou instantaneamente curado, inspirado na fé dele. E a gente não sabia. E ele estava no banco cantando, trocando de dimensão, trocando de dimensões. Ele já estava sendo tomado por Deus. E misteriosamente o homem que trouxe o corpo dele para o lugar onde foi velado, era um homem que tinha nascido em Belém. Era um árabe, ou um judeu, não sei, que estava morando em Joinville. Trouxe o menino para o local onde nós fizemos a honra à família, e o nome da funerária era Cristo Rei. E nós tínhamos pregado sobre o Rei Senhor Jesus no domingo, e pregamos no culto de manhã, lá no barracão, da mula que o Senhor Jesus precisou usar para entrar em Jerusalém. E aquela mula nunca tinha sido montada por ninguém, nunca tinha carregado carga, foi usada somente para carregar o rei. E ele tem 12 anos. Jesus, com 12 anos, se manifestou no meio dos... Para nós tudo foi uma pequena vindicação, porque teve uma irmã que sonhou com ele e viu ele numa maca, magro e sem cabelo. Então Deus não permitiu que ele passasse por quimioterapia, não permitiu que ele sofresse, que os pais sofressem. O câncer apareceu e matou, porque fígado não dói. É um dos cânceres mais terríveis, é o câncer no fígado. Ele não dói, a pessoa não sente nada. Simplesmente quando arrebenta, mata. E ele passou mal de madrugada, já estava se passando de madrugada. Os pais levaram para o hospital, tentaram reanimá-lo. E ele teve uma parada cardíaca e morreu lá entre 9 e 9h30 da manhã. Mas a gente ficou triste na hora, mas depois a gente começou a ver os pequenos sinais. Teve uma irmã que tinha sonhado de madrugada, que uma grande mão desceu do céu e tinha recolhido uma criança para a eternidade. E nós não sabíamos que era o Wesley. Aí, horas depois, ficamos sabendo que era o Wesley. Mas Deus consolou a família, estão firmes, graças a Deus, estão contentes. E esse aí, o diabo nunca botou um cigarro na boca dele. Ele nunca teve um sexo pervertido. Ele nunca foi ver um filme pornográfico no cinema. Ele nunca bebeu nada. Deus o levou. E se eu fosse meu filho, eu preferia ele lá agora do que aqui. Porque aqui ainda podemos ter a triste notícia: meu filho foi tomado por um espírito errado. Meu filho isso, meu filho... Esse nunca mais. Esse está na eternidade. Não chores, ó homens de pouca fé. Amém? Está lá Wesley, está aí. Era um menino muito simples, a gente quase não notava a presença dele. Mas não tinha criança de colo que não se encantava por ele. Ele tinha um jeito que a gente ficava admirado. Criança que não ia com ninguém, ia com ele. Tinha um jeito, certamente elas viam alguma luz nele, alguma coisa, porque criança não se engana, né? Criança vê algo no coração de quem ama ela de fato. Amém, amados? O resto nós agora não orar pelo Wesley, mas orar pelos pais. Acho que nem pelo pai você precisa orar mais, porque eles estão confortados. O pai estava trabalhando na quinta-feira. Quinta-feira ele estava trabalhando, e você sabe, a gente começa a pensar: será que eu não pequei? Será que eu não tenho um pecado escondido? Será que isso não é um julgamento da parte de Deus? Ele começou a pensar assim. Ele estava deitado no banco lá onde ele trabalha, e quando ele se levanta pensando nessas coisas, porque a gente começa a fazer um exame introspectivo: será que não fui eu que pequei, que meu filho morreu por causa de mim? Porque Deus visita nos filhos os pecados dos pais. Nisso sai uma pomba branca debaixo do banco onde ele estava sentado. E ela vai até uma distância assim, e ele vê a pomba e ele começa a pensar: Senhor, se essa pomba foi o Senhor que mandou aqui para me consolar, faz ela chegar perto de mim. E a pomba veio vindo andando até perto dele. Quer dizer, ele não vai ter que carregar remorso e ficar buscando pecado no seu passado. Deus queria recolher a criança. Aí tem muitas coisas, que fosse contar tudo. Nós começamos a ver não a vida do Wesley, o que Deus fez através do Wesley. E Deus começou a trazer muitas mensagens para a igreja. E creio que isso vai trazer mais união, mais unidade. Nós vamos começar a dar mais importância para as pessoas que estão ao nosso lado, porque você não sabe quando elas vão morrer. Quem será o próximo, né? Se houver um amanhã, qual de nós
será carregado. A gente não sabe, a gente pensa que só velho morre. Um dia será sempre profeta, mas só velho vai na igreja. Ele falou, não, jovem também morre. E eu sou cristão desde 21 anos, não é porque eu sou velho que eu sou crente, não. Eu sou cristão desde cedo. Porque Deus tem os nossos dias contados em suas mãos. A gente não deve brincar com isso. Amém, amados? Muito bem. Obrigado, irmão da técnica lá. Deus abençoe. Nosso irmão Wesley. Não chores por mim, disse Jesus. Chore por vocês, por vossos filhos. Lembra que ele disse isso? Não chorem por mim, chore por vossos filhos. Muito bem, vamos ler Apocalipse 12 mais uma vez. E vamos conectar todas essas coisas com o que está acontecendo nos nossos dias. Muito bem, amados. Mateus também está conosco. Mateus é filho do irmão Antônio Alves. Ele é filho daquele irmão, cabelinho branco, que tem aquele bigode grande assim. Ele fala que ele é o homem mais bonito do Itinga. Eu falei, eu não creio em Papai Noel, eu digo para ele. Ele, o avô e o pai estão sempre conectados com a igreja. A Sara, a irmã do Mateus, também canta na igreja. Muito bem, vamos ler a Bíblia em Apocalipse 12. Agora vamos olhar para Apocalipse 12 numa visão não apenas como a noiva de Jesus Cristo, mas como Israel. Porque Apocalipse 12 também representa Israel. Ela representa a igreja do Deus vivo, a noiva, mas também representa Israel. E nesse instante agora, Israel está passando por profundas dores de parto. Foi anunciado naquela lua vermelha, dia 14 de abril, e teremos de novo um outro eclipse agora em outubro. E nós tínhamos pregado de que a lua não era um sinal mais para nós, era um sinal para Jerusalém natural. E Israel está agora mesmo em dor de parto. Mais de 1/4 da população de Israel está vivendo em abrigos antiaéreos, por causa das explosões que estão acontecendo. Mas Deus está operando sobre ou por Israel. Os próprios árabes estão admitindo, eles estão lançando bombas, e as bombas não atingem o alvo. Eles estão admitindo que o Deus de Israel está guardando essa gente. Mas a população do mundo inteiro está sendo levada contra Israel. Os jornais estão dando notícias, e os países estão se envolvendo contra Israel. Mais de 28 nações, não sei quantas mais nessa hora, já mandaram chamar seus embaixadores. E Israel está agora mesmo em dor de parto, de acordo com a profecia. E de acordo com Ezequiel 38, Deus vai chamar o rei do norte, as nações que estão envolvidas com ele, as quais eles trabalham como guarda, vai chamá-los contra Israel, porque eles querem as riquezas que há em Israel, como gases, urânio e plutônio, essas riquezas que estão debaixo do Mar Morto. Isso é o próprio Deus que está colocando essa cobiça dentro deles, para que eles possam marchar sobre Israel, porque Deus quer se glorificar nessa guerra agora. Então nós estamos debaixo de grandes acontecimentos. Então haverá mais um eclipse agora em outubro, e depois teremos um eclipse do Sol. A NASA está prevendo um eclipse do Sol, e de novo em 2015, em abril, em outubro, 2 eclipses da Lua de novo, ficando vermelha. E nós sabemos então que algo está marchando sobre Israel. E disse o profeta, se você quer saber que horas são, olhe no relógio. São 10 horas agora, ou 9 horas e 59 minutos. E se você quer saber que horas são no relógio de Deus, olhe para Israel. Porque Deus não trata conosco como um povo, é indivíduos, mas como Israel é como uma nação. Sim? Então nós vimos como que política e religião estão apertando aqueles judeus ortodoxos, e eles são o pequeno grupinho que tem luz, que sabem que denominação e catolicismo não tem nada a ver com aquilo que eles acreditam. Eles sabem que é uma idolatria, e eles são aqueles eunucos da Bíblia que não se contaminaram com mulheres. Eles não vão cair com engano religioso. Pelo contrário, Roma terá que marchar para cima deles para matá-los, e eles serão mortos, porque essa é a profecia de Apocalipse 6, quando aquelas almas debaixo do altar clamaram, Senhor, até quando, em outras palavras, teremos que esperar para voltar à terra? A voz disse, até que se complete o número de vossos conservos e vossos irmãos, que serão mortos como vocês foram mortos. Então nós sabemos que Roma está parando diante dessa mulher, e Roma vai marchar para cima
para matar os 144 mil, que vão ser uma pedra no sapato deles, contra os interesses políticos e econômicos que Roma tem com respeito a Jerusalém. Que Roma quer colocar seu acampamento no Monte Sião para estabelecer o controle político e econômico do mundo inteiro. Porque quando Absalão, numa figura, alcançou Jerusalém, ele mandou tocar a trombeta. Toque a trombeta dizendo: Absalão reina em Jerusalém. Porque Jerusalém era a capital aonde ficava o trono do rei. Ali estava o templo, ali estava a arca, ali estavam todas as promessas. E o diabo sabe que se ele tomar o controle de Jerusalém, ele consegue convencer o mundo de sua estratégia, porque ele seria adorado como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, assentado no monte da congregação. Então nós estamos numa tremenda guerra espiritual, nós não estamos aqui. As pessoas estão sendo distraídas com futebol, distraídas com música, com Olimpíadas, enquanto o diabo mata aqui espiritualmente, com engano religioso. Sempre foi assim. Então vamos olhar essa mulher mais uma vez agora, com uma perspectiva. Nós sabemos que Apocalipse 11 são as duas testemunhas, Moisés e Elias, são os dois anjos, são as duas oliveiras de Zacarias, tocando a trombeta, a sétima. Eles é que vão parar o sol, não vai fazer, eles é que vão fechar o céu, não vai chover por 3 anos e meio. Se você fala em seca agora, 3 anos e meio de seca na grande tribulação. Essa doença ebola, como quiser chamar ela, é apenas brinquedo de criança. Haverá doenças que as pessoas estarão vivas e a carne vai cair dos ossos. Porque o único meio de cura divina é através do Espírito Santo. E nesse tempo o Espírito Santo não estará mais na terra. O sangue será removido e não haverá mais cura divina. Porque o sangue hoje está com a igreja, ela é o sangue de Jesus. Enquanto ela está aqui, há um altar de misericórdia. Mas quando ela for tirada, o altar será tirado. E a Bíblia fala que pestes, doenças, pragas, guerras, haverá uma interferência na natureza, tudo vai sucumbir. Por isso nós estamos lutando para sair antes no arrebatamento da igreja. Então nós vamos ver em Apocalipse 11, Moisés e Elias chamando as pragas, chamando granizo, chamando seca, chamando pragas na lavoura. Haverá escassez de comida, falta de água, peste por todas as partes. Sim? E ao mesmo tempo eles estarão convencendo Israel de que o Messias que eles mataram de que Jesus que eles mataram é o Messias que eles estão esperando. E a igreja entra em dor de parto então. A igreja de Israel. Sim, em Apocalipse 12. Porque aqui ela se apresenta como uma coroa de 12 estrelas. Os 12 apóstolos que eram judeus. Sim. Agora veja, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Então aperto econômico, guerra, pressão, direitos religiosos, todas essas coisas vão trazendo pressão sobre a nação. Veja, e viu-se outro sinal no céu, e esse que era um grande dragão vermelho, esse é Roma, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, já estudamos isso, Apocalipse 17. E sobre as cabeças 7 diademas, foram 7 reis. Esse que está aí é o 8º, mas pertence aos 7, porque um deles morreu. Lembre-se que havia 2 papas vivos, quando Jesus estava se manifestando aos judeus. E agora temos 2 papas vivos mais uma vez, para manifestar-se aos judeus. Sim, tudo outra vez, tudo se cumpre, o cenário. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas. Não que o diabo tenha uma cauda, diz o profeta, mas foi sua mentira. Ele mentiu religiosamente, mentiu espiritualmente, enganou o povo com sua mentira. Veja, a 1/3 parte das estrelas do céu, ele convenceu primeiro os pregadores, porque estrelas representam mensageiros. Ele convenceu primeiro os líderes religiosos, e através dessas lideranças religiosas, ele marcha para cima de Israel. Veja, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto,
onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Perguntaram ao profeta Mombrana, isso foi só uma visão? Ele falou, não, isso foi um fato. O que João viu foi de fato uma guerra que houve nos céus entre Lúcifer, Satanás, Miguel, que é Cristo. E houve uma peleja. Satanás quis fazer uma classe melhor de gente, uma classe melhor de igreja, melhor que Miguel tinha. Vê de onde é que vem esse negócio de querer separar classe mais baixa, classe mais alta, primeira classe, segunda classe, tudo isso é do diabo. Por isso nós não temos na igreja primeira classe, segunda classe, terceira classe. Quando o Tiago viu que os ricos tinham os bancos melhores, falou, vocês estão fazendo acepção de pessoas. São os ricos que escravizam vocês, são os ricos que pagam maus salários, são os ricos que esnobam de vocês, e vocês fazendo distinção na igreja com isso. Ele começou a ver essa coisa entrar, na primeira classe, segunda classe, terceira classe, isso é coisa do diabo. Somos todos uma família, somos todos irmãos, temos todos os mesmos direitos e os mesmos cuidados, amém? É claro que há dons diferentes, que há posições, mas somos todos um em Cristo. Então Miguel, que é Cristo, interveio, e ele expulsou Lúcifer dos céus com seus anjos, e eles então vieram para a terra, e essa batalha hoje é uma batalha humana. Quem controla as nações não é Jesus Cristo, é Satanás. É difícil dizer isso, mas é a verdade. Quem governa a política, quem governa a religião é Satanás. E ele usa política e religião para atingir seus objetivos. Porque ele sabe que para alcançar o coração das pessoas com boa vontade, ele tem que usar a religião. Ele não pode fazer de outra forma, porque como a política, ele subjuga, mata, trucida, prende. Mas então tem uma outra estratégia. Como posso mover o coração das pessoas voluntariamente? Ele usa a religião. Por isso uma mulher faz voto de castidade, vai para um convento. Por isso um homem faz voto de castidade, vai para um seminário. Por isso ele explora, constrói igrejas, tudo com a boa vontade do povo, usando a religião para governar. É a Bíblia. Ele seria adorado como Deus, querendo parecer Deus. Tudo isso é Bíblia. Por isso que você vai ver Jeroboão, que tinha um desejo de dominar, mas para dominar ele não podia usar só a política, ele tinha que usar a religião. Então ele inventou uma religião, de acordo com os seus pensamentos. Então ele usou a religião porque ele queria ser rei. Satanás quer governar, mas o que ele usa? Religião. Sim, muito bem. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então essa batalha tornou-se uma batalha terrestre. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Não só Lúcifer, mas todos os anjos que se rebelaram junto com ele. Porque a causa de sua rebelião, primeiro foi sua aparência, ele era muito belo, e segundo, sua astúcia com o comércio. Ele era comerciante, ele era um querubim aferidor. Por isso que o comércio se move por medidas, por peso, gramas. Tudo mexe com medidas, porque foi a forma que o diabo estabeleceu o comércio. Medidas, peso, ele era aferidor de medidas. Então ele sabia como trabalhar, como comercializar, trocando moedas por peso, comércio, quilômetros, medidas e assim por diante. Olha a inteligência dele. E pela sua astúcia ele se tornou poderoso, foi enriquecendo, crescendo, e ele passou a governar através disso tudo. Olha o comércio que está aí no mundo. Tudo move, tudo é comércio, 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 comércio. E o que usa? Medidas, o tempo todo. Sim? E ele cresceu, tornou-se poderoso. Terras, hospitais, colégios, indústrias, empresas, o mundo todo é governado por isso. Sim? Então veja, e eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Então muitas coisas estão anexadas: salvação, poder, reino, domínio
Veja, quando Jesus morreu no Calvário, João estava vendo a mesma visão. Ele viu o diabo sendo lançado, mas ele também viu o cordeiro sendo morto. E quando ele viu o sangue derramado, ele viu como é que Deus iria vencer Satanás? De onde viria o seu poder? De onde viria a sua força? Então, quando ele quebrou o pecado, pagando o preço, derramou o sangue, e de dentro daquela célula sanguínea sai a vida, ele viu que o diabo ia perder o domínio sobre a igreja. Por isso, escuta, tem muita, não vou te manter muito tempo de pé não, fica tranquilo. Por isso que muita gente vive neutralizada, ela vive amarrada por Satanás, porque elas começam a pensar assim: ah, mas meu pai era assim, meu avô era assim, ah, é porque eu sou alemão, porque eu sou italiano, porque eu sou português. Isso é o diabo escravizando a nossa mente, neutralizando o nosso poder. Porque quando o sangue foi derramado, e você crê no sangue, e você nasce de novo, toda essa maldição que descia pelo sangue da família é quebrada. Mas o diabo tentará nos manter presos a isso o tempo todo. Isso é um engano. Ele é um mentiroso. Ele vai mentir para você. Ele não tem como mudar. Você nasceu assim, o seu pai era assim, a sua mãe era assim, e você não tem jeito. E ele vai governando a pessoa e neutraliza a pessoa. É como uma anestesia que ele dá na pessoa. E a pessoa já é vitoriosa. Ela já venceu a ele pelo sangue de Jesus. O poder do diabo já foi quebrado quando Jesus morreu no Calvário. Aquela maldição foi quebrada ali. Mas o diabo mantém a pessoa longe da verdade. Ignorante. Incrédula. Esse é o trabalho dele. Manter você longe da sua herança. Manter você longe do poder, longe da vitória. Porque a melhor forma de governar a pessoa é mantê-la ignorante. Deixar ela sem conhecimento e governa ela. Mas vai trazendo luz, vai trazendo revelação, vai mostrando a ela a força que ela tem, como é que ela pode vencer. O diabo perde a força. Diz o profeta, quando você capta como que o diabo opera dentro da igreja usando a política, nessa hora o diabo perde a força. Porque você agora entendeu como é que ele opera. Compreende? Então como é que nós o vencemos? Aqui não tem livro de autoajuda não. Aqui não tem historinhas contar para você ficar todo alvoroçado e ficar todo alegre. Daqui a pouco na esquina já perdeu o vigor. Não. Olha só, veja. E ouvi outra voz do céu que dizia: agora está chegada a salvação. Então quando ele morreu no Calvário, pagou o preço. A força, de onde vem nossa força? Fé no sangue. Como é que eu posso chegar diante de Deus e pedir algo e ser ouvido? Porque eu tenho fé que eu estou perdoado, que o sangue de Jesus Cristo me limpou. E o reino do nosso Deus não é mais o diabo que me controla, é o Espírito Santo que me controla. Eu não estou mais debaixo do reino do diabo. Ele me tirou do reino do diabo e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? E o poder do seu Cristo. O que é Cristo? É o Espírito Santo morando em carne humana. E recebereis poder ao vir sobre vós a promessa, o Espírito Santo, o poder. Ele não vem de fora, não depende de roupa, não depende de trabalho, não depende de ambiente. Se é algo interior, você tem que ter um automotivador dentro de você. Você tem que ter uma força interior, um guia interior. Se você não tem isso, então depende da cor da roupa, da cor do cabelo, do ambiente, da música, e tantas coisas que são externas. Mas se você tem algo por dentro, não importa onde você esteja, a circunstância, o ambiente, você vai controlar agora o ambiente que você vive. Estava Paulo e Silas amarrados num tronco, lá dentro da prisão, escuro, água pingando na cabeça, sem roupa, frios, nada, nenhuma luz. Começaram a louvar, começaram a cantar, dominaram a situação, porque você vai criando clima, você vai louvando, adorando, clamando, e aqueles poderes vão sendo governados. Houve um terremoto, a cadeia foi derrubada. Agora, se você se entrega com aquela cara de coitadinho, que falta só botar um saco de 200 litros e mandar a Engepasa carregar. Tem gente que gosta de ser tadinho.
Está sempre querendo que as pessoas, ai coitado, como o irmão está sofrendo, né? Pobrezinho dele. Por que tem que gostar de ser assim? Por que não pode se levantar e dominar essa circunstância? Pisar a cabeça da serpente. Paulo fala, em breve, Deus esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Agora, crê em Paulo ou crê no diabo? Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado. Do que o diabo me acusa? Me explica. Se eu sou perdoado pelo sangue. Ele é um mentiroso. Agora, ele vai te acusar sempre. Mas você tem um advogado. O advogado não é o promotor da prefeitura. O advogado é o Senhor Jesus. Ele derramou o sangue por você. Amém? O qual diante do nosso Deus nos acusava só no sábado. Você fica toda batidinha porque o irmão não olhou para você. Porque ele fez uma cara feia. O diabo te acusa 24 horas por dia. Se tivesse 30, ele te acusava 30. Porque o Boni fez isso, porque a Vilma fez aquilo, porque a Ana fez aquilo, porque a Maria fez aquilo. E vai indo. Um dia o diabo apareceu para Lutero. Uma banda conta isso. O diabo veio com uma lista. Olha, aquela guerra foi por causa de você, aquela mulher está doida no hospício por causa de você. E foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Tinha pecado que seria olha, parecia um rolo de papel higiênico. Lá no final, quando não tinha mais, eu tenho mais alguma coisa? Não, chega. Então escreve lá, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me perdoa de todos os meus pecados. Vai de Satanás. Agora você escolhe, ou vai viver debaixo desse complexo, dessa autocomiseração, que ninguém pega na minha mão quando eu vou na igreja. Ou você vai se levantar e vai pisar a cabeça da serpente. Vê, o ser humano, veja, é derribado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo... Eu não posso explicar, porque se eu pudesse explicar, então não seria mais fé. Mas quando o sangue foi derramado, o diabo perdeu a sua força. E depois que eu descobri que ele perdeu a força dele, que ele não tem mais chave nenhuma, ele está em apuro comigo. Agora não é só isso. E pela palavra do seu testemunho, porque você tem que abrir a sua boca e confessar a sua vitória. Se você não confessar a sua vitória, o nosso sumo sacerdote não tem o que fazer por você. Porque ele pega a sua confissão e a apresenta no altar. Ele é o sumo sacerdote da nossa... Abre a boca aí, Ivan. Agora, eu sei que o Senhor perdoa, mas nunca abre a boca para nada. Confessa, estou liberto. Eu sou livre. Eu sou uma nova criatura. Maior é o que está em mim. Tudo posso daquele que me fortalece. Comece a confessar. Aí ele pega isso aí, pela fé. Você tem que saber como segurar a sua bênção. E não amaram sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Deixa eu dizer o que eu penso. Quando aquele raio caiu no Vaticano, quando o Papa foi eleito, ou renunciou, melhor dizendo, aquilo era Satanás descendo. E ele sabe que ele está agora com pouco tempo. E ele está andando depressa pelo mundo, jogando nação contra nação, a reino contra reino, trazendo dor para cima de Jerusalém, para cima de Israel, melhor dizendo. E ele vai se voltar contra nós. Porque até agora Deus está segurando ele. Mas ele será solto sobre a igreja. Porque ainda nós estamos aqui. O último eleito talvez não entrou ainda, mas a hora que entrar, Deus vai tirar a mão e vai permitir que o diabo venha até nós. Essa é a Bíblia. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Veja, um rei, Cristo. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Essa é a mensagem do profeta. Porque sem a mensagem você não pode voar.
Sem o Velho e o Novo Testamento você não consegue ter fé para isso. Asas de grande águia. A águia representa profeta na Bíblia. Para que voasse, amém? Para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. A igreja estará no lugar, nas bodas do Cordeiro, enquanto a terra estiver em grande tribulação. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Água na Bíblia são povos. Família, igreja, política, amigos. Ele vai jogar o povo contra nós. Sim, vai jogar o povo contra Israel. Rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio, que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, simultaneamente, à medida que a igreja sobe no rapto, essa perseguição, o diabo tentando nos alcançar, através do Concílio Mundial de Igrejas, sim, também se levanta contra a virginécia e também se levanta contra os 144 mil. Então a pressão que nós estamos vendo, que logo vai vir sobre nós, logo farão leis, porque o diabo tem que trabalhar para fazer leis, para chegar em nós. Tudo está muito breve, tudo muito próximo. Mas antes que a primeira bomba caia, nós teremos que estar na eternidade. Porque a igreja não passará pela tribulação. Muito bem, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu oro para que o Espírito Santo escreva no nosso coração as verdades da Tua palavra. E que a força da palavra entre para dentro de nós, trazendo essa fé que precisamos para o arrebatamento. Eu oro para que não haja dúvidas, não haja preconceitos, não haja falsas interpretações, não haja imaginações, mas haja revelação da palavra em nosso coração, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, amados. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em 2 Reis, capítulo 11. Vamos tomar uma escritura ali. Melhor, 2 Crônicas 22 é melhor. 2 Crônicas, capítulo 22. Mormon explica que toda a Bíblia foi escrita em símbolos. Toda a Bíblia está escrita em mistérios. E toda a Bíblia, ela foi escrita misteriosamente para a hora que nós estamos vivendo. Por isso há um pedaço do mistério em Abraão, há um pedaço em José, há um pedaço em Noé, há um pedaço em Josué, há um pedaço em Ruth, há um pedaço em Esther, há um pedaço em Sara, há um pedaço em Abigail, há um pedaço em Tamar. Todo o mistério está por toda a Bíblia. Vimos um pedaço nos últimos cultos em Josias, o último avivamento sobre a igreja, quando o sacerdote lê o livro, e ele então começa a trazer à igreja essa condição de santificação, levando o povo a um pacto e a uma Páscoa, a maior Páscoa jamais celebrada. O livro de Crônicas fala sobre isso. Mas nós vamos ver um pedaço desse mistério num outro quadro agora. Uma mulher chamada Atália. A Bíblia fala que Jezabel representa a igreja católica. A Mormona fala que ela representa essa profetisa de Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Uma mulher que se diz profetiza. Ela está representando a igreja católica. Ela está representando essa prostituta que pintou seus olhos, que trouxe o culto ao Deus Sol para dentro de Israel e misturou o paganismo com a religião de Israel. Porque o poder, a intenção do diabo não é eliminar o cristianismo. Ele quer misturar com o paganismo. Porque o diabo governa pela confusão. Babel, Babilônia, confusão. Então o diabo já tinha governado a falsa igreja, as 10 tribos de Israel, levando eles ao caos, quando Acabe casa com Jezabel. Acabe foi o rei mais perverso que Israel teve, e para aumentar o seu poder de perversidade, ele casa com essa mulher, que ela era uma pagã, adoradora de ídolos, e essa mulher traz para dentro de Israel a idolatria do seu povo, seus sacerdotes, seus templos. E ela era uma mulher dominante, muito embora Acabe era o rei, mas quem mandava nele era ela. Numa figura da mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, porque há um paralelo entre Israel e os Estados Unidos.
Por exemplo, Israel sai do Egito à procura de liberdade religiosa. Eles vêm para Canaã e estabelecem o culto ao único e verdadeiro Deus. Seus primeiros reis, Davi, Samuel, Salomão, eram reis pios que serviam ao único Deus. Sim? Da mesma forma, a América sai da Europa, perseguidos, vieram para o Novo Mundo, à procura de liberdade de religião, estabeleceram o culto ao verdadeiro Deus. Tiveram George Washington, Abraão Lincoln e tantos homens de Deus. Mas à medida que Israel foi entrando para dentro de Canaã, ela foi se misturando com o paganismo, da mesma forma que a América, à medida que os povos foram vindo da Europa, da Ásia, de vários continentes, à procura de liberdade, essas religiões foram misturando-se com o cristianismo dentro da América. Israel teve uma divisão, 10 tribos foram para um lado e ficaram 2 tribos do outro lado. A verdadeira religião permaneceu com Judá, as demais tribos se meteram no paganismo. Da mesma forma, a América se divide em 2 partidos, democratas para um lado, republicanos do outro lado. Os democratas tornam-se católicos, os republicanos, os protestantes, mantêm a verdade numa pequena minoria. Tudo a mesma coisa. Da mesma forma como Acabe casa com Jezabel e Acabe morre sangrando em cima do carro, da mesma forma, o primeiro presidente católico foi John Kennedy. Ele era governado por sua esposa, ele foi atirado em cima de um carro e morreu sangrando em cima do carro. A mesmíssima coisa. Quando Acabe estava sobre a terra, Elias estava profetizando. Quando estava John Kennedy, William Branham estava profetizando. A mesma coisa. O paralelo, toda a mesma coisa. Sim, os democratas representam as 10 tribos que se desviaram da verdade e criam em dogmas, misturaram-se com o paganismo e uma mistura de credos e dogmas. Da mesma forma, Israel se misturou com todo o paganismo. Jeroboão, um rei que para governar tinha que usar a religião. Então tivemos a mistura do catolicismo com o paganismo e denominações misturadas com o catolicismo, aquela bagunça toda. A mesma coisa com a América. Tudo igual. É um paralelo, é uma chave para entender a história moderna. Sim? Mas à medida que o profeta Elias sai de cena, Israel vai entrando cada vez mais para dentro da idolatria, cada vez mais comprometido com o paganismo. Deus tirou William Branham de cena. Da mesma forma, a América foi se metendo cada vez mais em trevas. E hoje é uma nação completamente cega, que não conhece ao Deus Todo-Poderoso, que se manifestou através de um profeta. Então Deus é obrigado a trazer Babilônia para dominar, para governar, para escravizar a nação que rejeitou a verdade. É a mesma coisa. Por que Deus permite que o paganismo cresça, que o país se desenvolva economicamente? Porque o país rejeitou o avivamento. Então Deus manda uma prosperidade para que o povo se endureça e se afaste da verdade. Quando Deus quis matar Israel por 40 anos, a sandália não gastou, a roupa não gastou, maná caía do céu, havia cura divina, serpente na haste, água da rocha, mas Deus estava matando um povo que tinha rejeitado o seu profeta. Por que a América se desenvolveu? Porque rejeitou o avivamento. Então vem frieza, materialismo, modernidade, e o povo vai pela ciência e não pela fé. É a mesma coisa. O que está acontecendo com o nosso país? Desenvolvimento, sim, prosperidade, todo mundo com acesso à faculdade, Brasil prosperando na ciência, na tecnologia, crescendo no comércio, edifícios, agricultura, e o povo frio, 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 frio. Não se vê mais cura divina, mas vem o que? Modernidade, ciência, tecnologia. E o primeiro sinal, o povo não quer Deus, não quer mais ter família. As mulheres se esterilizam, os homens se esterilizam. Elas não querem mais que seus seios sejam usados para amamentar, mas sim para sexo. Então se tornam rainhas do sexo. Enche de silicone para matar homens, mas não querem que um bebê mame naquilo. Elas não querem uma criança pendurada nelas, mas elas enchem de silicone, que se uma cobra morder aquilo, morre. E elas passam ridículo, dores, sofrimento, gastam fortunas, mas não querem carregar uma criança em seu ventre. Sabe por quê? Porque rejeitaram o avivamento da palavra. Então Deus permite o pecado entrar
e o paganismo começa a crescer. Por que você acha que o PT está governando no nosso país? Porque o Brasil rejeitou o avivamento. Sim? Um partido socialista, vermelho, uma mulher no poder, número 13, agora se associou com a Rússia, com a China e com a Índia. Recentemente a ciência dizia que o Brasil estava fora da rota de tufões e furacões. Fora da rota, porque o Brasil se colocou ao lado de Israel por muitos anos. Até o governo Fernando Henrique, o Brasil só comercializava com Israel. Quando entrou esse partido que está aí, começaram a abrir comércio com os árabes e dar apoio à causa palestina. Resultado, já houve furacão no sul do Brasil, frio, tempestade, violência, e nós vamos ver coisas piores. Pode dizer amém para isso? De onde vem tantos crimes, de pais matando filhos, filhos matando os pais, e violência por todas as partes, e drogas e tudo mais? Porque o Brasil deu as costas para a palavra. Então Deus está trazendo Roma para governar. Entra, toma controle. Sim? Pode dizer amém para isso? E o mundo enganado por religião, denominações se levantando, criando impérios, e o povo cego. Sim? Tudo por causa do pecado, não é outra coisa. Agora, a igreja de nosso Senhor Jesus, como uma pequena minoria, está sendo guardada debaixo de promessas. Nós somos guardados debaixo do sangue de Jesus Cristo. Deus tem nos mantido salvos de tantas coisas por causa da sua promessa. Ele tem uma aliança para conosco. Agora, de acordo com a Bíblia, tal a mãe, tal a filha. Eu sempre digo aos rapazes, os rapazes que estão pretendendo casar, quer conhecer a moça? Vai conhecer a mãe dela também. Olha para a mãe dela. Como é que a mãe dela se porta dentro de casa, com o pai, como é que ela é mãe, como é que ela é dona de casa, o que ela não é. Olha para a filha, vai ser igual. Porque de acordo com a Bíblia fala da mãe das prostituições que há sobre a terra. Tal a mãe, tal a filha. É a Bíblia? Sim, é a Bíblia? Por isso Apocalipse 17 fala da mãe das prostituições, porque ela tem filhas. Agora o diabo tem uma forma de trazer o pecado para dentro da igreja, é através do casamento. A forma do diabo entrar para dentro da nação de Israel foi através do casamento. Ele casou Acabe com essa mulher prostituta. Bom, muito bem. Então a mãe estava a filha. Acabe teve uma mulher, uma filha chamada Atália. E Atália era a continuidade da vida de Jezabel. É uma outra chave dentro da Bíblia. Ver como é que a vida continua. Ela sai de Adão, vai para Abel, de Abel vai para Sete, de Sete chega até Enoque, Enoque vai arrebatado. Sai de Jesus, entra em Paulo, Irineu, Columba e vem vindo até o William. A vida vai continuar, mas também a falsa vida também continua. Sai de um homem, entra no outro homem, e sai de um homem, entra no outro homem, porque o homem morre, mas o espírito não morre. Então nós vamos ver a continuidade da maldade de Jezabel através de sua filha chamada Atália. Porque o diabo também conhece a profecia. Deus tinha dito, eu vou manter uma lâmpada acesa na casa de Davi. E o diabo fez uma estratégia, porque isso é uma guerra espiritual. Nós não estamos, eu sempre digo assim, nós não estamos num piquenique. Nós não estamos brincando de casinha. As pessoas pensam que nós estamos brincando de casinha, de fazer coisinha. Vamos para a igreja, vamos brincar de crente. Irmão, é uma guerra. Um pastor sobe aqui no púlpito, ele sabe o que ele está fazendo? Ele está guerreando contra a incredulidade, contra espíritos que vêm para tirar a pessoa de fé na palavra. E é uma guerra. Às vezes você tem que ser duro, firme. Quando vê algo entrando na igreja, tem que se levantar, porque você vê que um espírito está entrando ali. E o diabo se mete na nação de Israel através do casamento falso de Acabe, mas o diabo queria chegar lá na semente real, e a semente real corria pela tribo de Judá. O que ele faz? Mistura Atália, filha de Jezabel, sim, e faz ela casar com um filho da tribo de Judá. E quando ela entra para dentro de Israel, ela carrega
a religião da mãe junto com ela. Ela traz os sacerdotes de Baal e os templos de Baal para dentro de Judá e infiltra isso ali dentro. Mas ele tem uma meta: matar a semente real. Por que nós não nos misturamos com denominação e não queremos costumes denominacionais aqui dentro? Nós somos irmãos, vamos adorar o mesmo Jesus. Deixa eu cantar uma musiquinha lá. Aí logo nossos meninos estão casando com meninas de outra denominação, aí essa bagunça vem para dentro. Roupas, costumes, forma de crer, tudo é diferente. Mas irmão, vai se metendo. E ela foi trazendo para dentro da igreja esse mundanismo, porque o diabo queria atingir a semente real. Vamos ser um pouquinho adultos, vamos crescer. Quando o diabo escutou que a semente real cruzaria por Judá, o que o diabo fez? Botou no coração dos dois meninos um método contraceptivo. Ou seja, tem sexo, prazer, mas joga a semente no chão. Para que ter filho? Muitos de nós hoje nos arrependemos, temos vergonha do que fizemos antes de conhecer essa mensagem. E não sabíamos que era uma influência diabólica dentro da nossa casa, fazendo vasectomia, métodos contraceptivos. De onde vem essa ideia de matar a semente? Eu sei que é difícil arrancar uma mãe da igreja. Todo mundo fica quieto, mas é a verdade. Quem é que vem com essa ideia de matar a semente? De onde é que veio essa ideia de tornar o homem estéril? Quer sexo, 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 mas não quer família. Jesus chegou a dizer assim: vai chegar o tempo que uma mulher vai falar com a outra: feliz é você que é estéril, feliz é você que não tem filho, feliz é você. A Bíblia diz isso. E ninguém captou que Satanás estava matando a semente lá na origem. Aí inventou um monte de métodos contraceptivos. Isso é uma coisa moderna. Por que o profeta, quando recebia uma perguntinha: Mombrano, o que o senhor acha do anticoncepcional? Fala: vem me ver no escritório. Aqui eu não vou responder essa pergunta, porque ele sabia se a mulher estava tentando tomar remédio para não ter filho, porque ela queria adulterar, ela queria trair o marido, porque ele via nas suas visões famílias onde a mulher saía de madrugada, encontrava o amante, o marido dormindo, ela voltava para a cama, ninguém sabia nada, mas ela tinha tido um caso extraconjugal. E ele via aquilo tudo dentro da igreja. Ele sabia quais mulheres eram infiéis ao marido, porque ele conseguia ver a vida da pessoa. E se eu for contar o que eu sei, famílias serão destruídas, guerras vão começar. Imagina como que a mente desse homem vivia. Por isso que ele tinha que caçar, ele tinha que ir para a montanha, ele tinha que ficar longe de gente. Porque as visões vinham todo instante, todo instante, todo instante, todo instante. E a história conta que quando ele acabava a pregação, que ele começava a fila, muita gente saiu do tabernáculo com medo de ser pego naquela hora, porque o Espírito Santo ia realmente sondar a vida. Eu sei que muitos de nós, se pudéssemos, fazíamos tudo diferente hoje. Iam voltar atrás e não fazer essa bobagem. Porque o diabo vem matando a semente, matando a semente. E todo o objetivo do diabo é matar aquele filho de Gênesis 3. Porque a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Por que o dragão para diante dessa mulher grávida, irmã Ana? Porque o filho dela vai pisar a cabeça dele. Ele vem vindo desde Gênesis: és tu? És tu? És tu? És tu? Não, esse está morto, não é esse então. Foi matando, mas porque quando chegou em Jesus: se és tu, qual é a pergunta que ele está fazendo? És tu aquele rapaz lá? Ele está atrás daquela semente,
Porque se ele puder mudar o quadro, ele vai mudar. Amém? Por isso agora ele vai parar diante de uma igreja que está grávida da palavra e que tem a promessa de esmagar a cabeça da serpente. O diabo nunca pensou que ele fosse encontrar um povo aqui no século XX, com tanta religião, tanta filosofia, tanta coisa para distrair esse povo com tanto poder sobre ele. Governando bebida, vício, sexo pervertido, drogas, religião, música, mundanismo, mas é um povo triunfando. Pode dizer amém para isso? Por isso que o profeta pregou a mensagem, Éden satânico. Ele disse, a única era em que o diabo é o Deus dessa era maligna é na nossa era. E há uma igreja governando Satanás. Pode ler sua Bíblia em Efésios 2. Paulo diz assim, ó Pai, eu oro para que eles entendam a sobreexcelente grandeza do seu poder que opera sobre nós, os que cremos. E de acordo com a profecia, quando esse filho se materializa em carne humana, o dragão para diante da mulher, mas para a decepção dele, ele não consegue alcançar essa criança. E ele sabe que quando esse mistério se materializa em carne humana, falta-lhe pouco tempo para quê? Para ele ser preso por 1000 anos. Ele não vai encontrar mais um homem para meter um cigarro na boca desse homem, não vai encontrar mais uma mulher para tirar a roupa dela, porque todos estarão mortos na sepultura. A corrente que vai prender o diabo não é uma corrente de ferro, é uma corrente de circunstância. Ou seja, ele não vai encontrar um corpo para usar. Ele vai estar preso por 1000 anos. De que forma? Circunstancialmente. Porque todos os corpos que vieram pelo sexo, nos quais ele podia entrar, estarão mortos. Mas nós estaremos no milênio, feitos pela palavra. Esse corpo ele não tem poder para usar. Porque um diabo é inofensivo até encontrar um corpo. Amém? Fizeram um zoológico lá na Ásia e os engenheiros planejaram da seguinte forma, não ter jaula, nem corrente, nem nada. Circunstância. Então criaram jaulas para animais, circunstância. Para o animal que não pode nadar, bota água. Aquele que pode voar, faz tal coisa. Circunstância. Tem muitas circunstâncias nos cercando. E Deus é obrigado a quebrar certa circunstância para nos libertar. Você pode dizer amém para isso? Amém. Crê você nisso? Amém. Ontem nós estávamos lá meditando em Blumenau, me veio assim aquilo que eu nunca tinha pensado. E eu penso, Senhor, minha oração nessa manhã. Jesus disse para os discípulos, você chamou 2 deles, não sei quem foi, talvez Pedro e João, ou não sei quem foi. A Bíblia não fala qual dos 2. Vocês vão entrar na aldeia lá, vocês vão encontrar uma jumenta com um jumentinho. Diz para a pessoa que o mestre precisa dela. Soltai-a e diga que o mestre precisa dela. Sabe o que eu tenho que ouvir? Essa palavra, Senhor, eu quero que ele fale isso. Soltai-o. Diga que o mestre precisa dele. Porque ainda há coisa que nos prende, certas cordas. Aquele jumentinho estava em Zacarias 9:9. Eis que aí vem o teu rei, montado num jumento, num asninho, filho de uma jumenta. Você já pensou que privilégio para aquele menino? Nunca ninguém montou nele, nunca carregou uma carroça, nunca carregou um arreio, mas Jesus entra montado naquele jumentinho. Que coisa maravilhosa. Você é esse jumentinho, não se ofenda comigo. Tudo que eu quero é ver ele montado em mim, entrando em Jerusalém. Eu não sou nada, mas ele é o grande, amém? Sabe, quando você pensa assim de você, eu não sou nada. Não com aquele sentimento de derrota, mas com humildade. De fazer as coisas sem pedir nada em troca. Sem pedir aplausos, sem pedir reconhecimento. Mas simplesmente porque Deus tomou você foi usado por Deus.
É tudo que eu desejo, ser usado. A sensação mais gostosa que eu já experimentei na minha vida é olhar para trás e ver, não, meu Deus me usou. E eu não sabia que era Ele. Você sente, meu, que orgulho, né? Ele tomou esse asninho e fez alguma coisa com esse asninho. Não é o que você faz. Com todo respeito, eu falei para o pai de Wesley, não tem nada que o Wesley fez. Nós estamos vendo o que Jesus fez através do Wesley. Como curou, como abençoou. Até o homem que trouxe o caixão dele veio de Belém. Você acha que é pouca coincidência um negócio desse? E quando eu fui na funerária com o pai do rapaz, lá a gente não escolhe a funerária, é a da vez. E eu quando a gente escolheu a Cristo Rei, eu nem me lembrei do culto. E a gente tinha pregado no domingo. Cristo, o Rei, está no nosso meio. Vamos dizer, viva o Rei! E eu tinha pregado sábado de manhã sobre o jumentinho. E a gente não estava nem percebendo que Deus estava profetizando na igreja. Ele quer tomar você e quer fazer coisas que não é você. Você vai ver que foi Ele através de você. Por isso, quando aqueles homens batistas receberam o Espírito Santo, vieram ao profeta, irmão Brana, agora vamos buscar dons, porque queremos ser usados. Por isso, falou, não faça isso, vocês vão ser uns bobos presumidos. Vocês vão tentar fazer as coisas por conta própria, não é isso. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer. Apenas siga um cristão, viva uma vida limpa e Deus fará o que tiver que fazer. Porque a gente sempre quer ter a parte naquilo, né? Irmão, eu passei a noite toda ontem orando por você, viu? Graças a Deus que você veio no culto, Marcelo. É idiotice uma coisa como essa. A burrice. Quando Deus faz algo, o asninho não tem nem crédito. Conta-se, Tiago, que no dia seguinte o asninho foi passar por lá e levou pedrada, paulada. Ele descobriu que a palma não era para ele, era por aquele que ele carregava. Nós temos que descobrir que se algum louvor, alguma honra, alguma glória, é por causa da carga que nós levamos. Nós temos que parar com essa bobagem de querer ser grande pessoa, isso e aquilo. A bobagem, isso traz complexo, sofrimento, irmão. Coisa boa que você, está tudo bem, glória a Deus, não mereço nada, sou nada para mim, amém? Agora veja, vamos voltar à minha história aqui, eu dei uma volta, né? Então essa Atália, ela entra para dentro de Israel numa manobra diabólica de Satanás alcançar a semente eleita. Eu estou em 2 Crônicas, capítulo 22, tá? Vocês podem ler isso em casa ali, depois vamos ganhar tempo. Vamos ao versículo 10. Então essa Atália, ela era uma continuação da vida de Jezabel. E dentro dessa mulher, representando agora uma igreja, porque mulher na Bíblia representa a igreja. Essa mulher tinha a aspiração de chegar ao trono. Ela queria governar. Ela diz assim em Apocalipse 18, eu sou rainha, não serei morta. Lembra disso? Essa mulher é a mesma que governou 7 eras. E durante 7 eras ela esteve atrás da semente real, tentando alcançar o eleito. Nós temos que entender, vamos parar um pouquinho para pensar. Vocês muitos aqui são italianos e alemães. Para pensar um pouquinho. Se o diabo tivesse matado seu avô, ou seu bisavô na Primeira Guerra Mundial, ou na Segunda Guerra Mundial, você não tinha vindo ao Brasil. Por que você chegou aqui? Porque Deus estava guardando a semente eleita. Amém, amados? Porque como o diabo quis matar a semente de Judá, que vinha pelos seus 2 filhos, levando os rapazes a colocar a semente no chão, mas uma mulher que tinha uma inspiração, ela pensou, eu tenho que fazer essa semente descer para o meu ventre. Ela se disfarça de prostituta, vai entre 2 fontes. Sim, você conhece a história de Tamar. Nada mais é do que uma igreja querendo semente. O que nós queremos? Queremos semente, queremos a palavra dentro do nosso ventre. Nós não queremos outra coisa, queremos que essa mensagem entre para dentro de nós, porque nós queremos que o Filho venha para dentro de nós. Esse é o mistério da encarnação.
a semente descendo para o ventre da mulher. Qual é a grande hora da tentação? A que nós estamos passando. Qual que é a tentação hoje? É o diabo nos tentando para colocar dentro de nós uma semente errada. Porque a mulher foi dado sagrado encargo, ela é santa, ela é privilegiada, porque através dela vem a vida. E o ventre dela deve ser guardado somente para seu marido. Se dentro dela cai uma outra semente, ela não é mais uma mulher pura. Por isso um homem não deve tomar uma mulher, a sua mulher de volta. Quando um outro homem põe semente dentro dela, ele tem direito de repudiá-la. Porque foi aí onde Eva caiu. Eva foi tentada para ver se ela manteria o ventre dela puro para Adão, ou se ela cederia para a serpente. Ela cedeu para a serpente. Foi aonde nós temos o mistério de Sara. Quando Deus colocou Sara à tentação, depois de transformada, se Deus não guarda o ventre de Sara, Abimeleque tinha colocado semente dentro dela. Se Deus não nos guarda, denominação tinha colocado semente dentro de nós. Ele nos guardou e manteve nosso ventre puro para essa mensagem. Por isso que agora o diabo, com seu engano religioso, denominações, interpretações, o que ele quer fazer? Colocar semente falsa dentro dos ventres. Ver por que a igreja é uma virgem para a palavra. Eu não tenho que conhecer nada mais. Eu só tenho que conhecer a palavra de Deus. Ela é uma virgem para a palavra. Amém? Capta isso. Em Gênesis, antes de Adão chegar, o diabo chegou primeiro. Sim? Sim? Agora aqui no Evangelho, antes que José chegasse, o Espírito Santo chegou primeiro. Antes que o diabo nos enganasse com religião, com credos e dogmas, o Espírito Santo chegou primeiro. Por que o diabo não para de visitar certas casas? Porque o diabo sabe que o vento está aberto. Ele está tentando jogar semente, o vento está aberto. Mas na hora que ele encontra um vento fechado, o diabo nem visita. Ele, vendo eu o sangue, passarei por alto. Ele não visita a gente que tem revelação. Ele não visita a gente que já está grávida. Ele não visita a gente que a semente já entrou. Ele continua visitando quem está com o ventre aberto, cheio de dúvida, não entende isso, não entende aquilo. Tem uma mensagem nova aí, eu ouvi tal pregador, está com o ventre aberto, uma hora vai cair um negócio. Porque quem procura, encontra. Pode estar certo disso, aí se mistura com coisa errada e pensa que está mais profundo, então é mais envenenado. Porque a mulher que recebeu semente do esposo, ela sabe de quem que é a semente que ela carrega. Ela sabe que a vida, com todo exemplo, vamos ter um respeito, né? A Fran sabe que a vida dentro dela, ela sabe de onde é que vem aquela vida. Ela sabe de onde é que vem aquela semente. Ela esteve com o marido. Você sabe quando é o Espírito Santo em seu coração. Você sabe que essa mensagem te foi revelada não por um homem, ela veio direto de Deus. Por isso você mudou a vida. Se ela era dengosa, ficou mais dengosa. E sai de noite para achar abacate quando não tem abacate. Aquela coisa toda. Pior é cheio de gasolina. Então veja, versículo 10. Vendo pois Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Não era só uma guerra por trono, não. Era uma guerra espiritual. Uma mulher assassina, estando atrás da semente real. É verdade? O que está representando isso? O diabo, nessas 7 eras todas, ele veio matando, porque ele estava atrás da semente da mulher. O que é o Concílio Mundial de Igrejas? Pode ler a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Lá diz o profeta, a razão pela qual essas igrejas estão se juntando é porque o Filho está manifestado.
Amém? Porém, Jeozebate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei. Veja, a promessa era que Deus sempre guardaria uma lâmpada na casa de Judá. Durante 7 eras, Deus sempre teve uma igreja, sempre teve um filho. Pode dizer amém para isso? E hoje ele também tem uma igreja. A quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozebate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, agora capta isso, ela vai guardar o rei por 6 anos. Por 6 anos o menino não vai aparecer em cena, mas ele vai estar lá o tempo todo, guardado dentro da igreja, por uma família de sacerdotes. Ela era irmã dele, mas era também mulher do sacerdote Joiada. Agora capta isso, aqui há um mistério para revelar Cristo em carne humana. Durante 6 eras, Jesus esteve dentro da igreja o tempo todo, mas essa mulher, essa igreja de Apocalipse, esteve atrás o tempo todo desse rei. Mas ele estava escondido. Mas ele estava lá. Ninguém sabia que ele era rei, mas o menino estava guardado, comendo alimento sacerdotal o tempo todo. Por que que a igreja tem que ter um ministério correto que está guardando o mistério? Porque a igreja não chega ao nível de fé maior que seu pastor. Porque o pastor é a porta do rebanho, porque ele é o caminho que Deus operará, ele é o ministério que Deus usará para manter essa verdade viva. Porque todo o mistério está entre pastor e ovelha, pastor e ovelha, pastor e ovelha, pastor e ovelha. Amém, amados? Veja, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalha, de modo que o não matou. Esteve com ele escondido na casa de Deus por 6 anos. Não foi durante todo esse período que essa igreja governava e matava e estava atrás do eleito, perseguindo o tempo todo, mas Deus, debaixo de sua soberania, manteve esse eleito guardado dentro da casa de Deus. Pode ouvir o mistério aqui? Como Deus escondeu isso, veja. E Atalha reinou sobre a terra. Não tivemos uma rainha durante 6 eras governando, mantendo o povo subjugado, dominado, ignorante, e ela governando, e a rainha do céu, a esposa, e aquela coisa toda, uma mulher. O que é isso? Porém no 7º ano, glória a Deus, houve uma 7ª era, houve um 7º dia, houve um tempo em que o sacerdote vai trazer um avivamento para dentro da igreja, porque ele vai ter que apresentar o rei. Ele vai ter que ungir o rei, ele vai ter que consagrar o rei, ele vai ter que dar um testemunho a respeito do rei. Por isso que o povo está ignorante, porque o pastor não está consagrando o rei. O pastor não está ungindo o rei, o pastor não está apresentando o rei. A quem cabe o privilégio de apresentar o rei? Atalha, ela quer matar. Ela é uma filha, sim, o que fez as denominações conosco, tentando matar a semente real com credos e dogmas, do mesmo modo que a mãe matou. Tal a mãe, tal a filha, é verdade? Doutrinas erradas, doutrinas falsas. Olha, fique longe daquele profeta, ele é falso. Fique longe daquele povo, nem sequer escute nada, tentando matar a igreja. É um ismo, é uma heresia, botando medo no povo. Se afasta disso, não vai lá. Nosso sacerdote não tem nada a ver com isso. Fique longe daquele avivamento, é um barulho. Não foi o que a filha fez? O mesmo que a mãe fez? O que está essa mulher fazendo? Tentando matar a semente real, é verdade? Que Deus possa te ajudar. Porém no 7º ano, Joiada se esforçou. Agora veja, tem que haver um ministério que capte a visão. Se não houver um ministério que capte a visão, como é que o povo vai captar a visão? Se não há um ministério para levar o povo a reconhecer que esse menino é o legítimo rei, ele é filho de Davi, ele é da semente real, é verdade?
Porque ele sabia que essa criança era semente real. Ele guardou ela por 6 anos. A verdadeira igreja vem guardando o Espírito Santo por todo esse tempo. Não é o Espírito Santo de Jesus? Não é ele o rei? Mas ele só foi coroado quando? Não durante 6 eras. Ele só foi coroado na 7ª era. É verdade, amados? Ele sempre esteve ali, mas ele era o Espírito Santo. Como é que você vai coroar um Espírito? Mas ele tem que se encarnar. Pode dizer amém para isso? Agora, na Bíblia, somente profetas podiam ungir e somente sacerdotes podiam ungir. Ninguém mais poderia ungir um rei. Somente profetas podiam ungir e somente sacerdotes podiam ungir. Nós vamos encontrar na Bíblia que um profeta ungiu Davi, mas um sacerdote ungiu Salomão. Por isso tinha que haver profetas e sacerdotes na terra para cumprir o ministério. O profeta ungiu Davi, mas o sacerdócio ungiu Salomão. Pode dizer amém para isso? É um pouquinho aqui, cortando bem fininho agora, menos que 1 milímetro. Mas se seus olhos forem abertos, você vai entender por que a igreja teria uma unção sobre ela para ungir. Porque a palavra ungir quer dizer tornar sagrado. A palavra ungir quer dizer tornar sagrado. Pode dizer amém para isso? Vamos continuar a semana que vem? Olha, gente, tem muita coisa boa aqui dentro. Amém? Agora veja, isso aqui é uma coisa tremenda. Tomou consigo. Então Joiada começa a levar a igreja a um pacto. Ele levanta a expectativa do povo. E ele começa a dizer que o rei está entre eles e que essa criança aqui é uma semente real. Ele é o verdadeiro herdeiro do trono. Porque, irmãos, capta isso. Isso é muito importante. Davi, um tipo de Cristo. Salomão, um tipo do Espírito Santo. Sim? Davi deixou a planta toda especificada. Salomão construiu o templo. Sim? Jesus deixou a Bíblia toda escrita, mas o Espírito Santo levantou a igreja. Uns apóstolos, outros profetas, evangelistas, cantores, diáconos. Quem botou em ordem? O Espírito Santo. Amém? 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 Nós cremos de todo o coração que Jesus estava encarnado nesse homem, porque ele cumpriu todos os tipos que envolveram a vida de Jesus. Mas ele não é Jesus, mas Jesus estava dentro dele. Amém? Pode dizer amém para isso? Por isso que ele pode pregar a mensagem: eis que está aqui um que é maior que Salomão. Amém? Nós vimos que Deus estava ungindo um de nossos irmãos com a mesma unção que estava em cima de Jesus Cristo. Por isso ele pôde manifestar o sinal do Messias. Porque sabe o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É não reconhecer a manifestação da palavra no dia que nós estamos vivendo. Por isso ele pregou um rei rejeitado, a presença de Deus não reconhecida, um sinal que se deixa passar por alto, reconhecendo seu dia e a sua mensagem. O que ele estava pregando? Que o povo não estava reconhecendo a presença do rei. Um rei rejeitado. Ele estava olhando o seu ministério e vendo o povo rejeitá-lo. Sim? Ele pregando sobre Davi, sobre Absalão, e tentando fazer o povo ver o que estava acontecendo no ministério dele. A presença de Deus não reconhecida, Deus sendo mal entendido. O que ele está pregando? Eis que está aqui um que é maior que Salomão. Ele estava tentando mostrar Cristo em carne humana. Pode dizer amém para isso? Ele não é Jesus, mas Deus o ungiu com a mesma unção que estava em Jesus Cristo. Porque os mesmos sinais, maiores obras que essa fareis. É verdade? Criou esquilos,
dominou a tempestade. Quem estava em William Branham para dizer, tempestade, volte ao seu lugar? Não era William Branham, era Jesus em William Branham. Os viados chegaram ali, não por causa de William Branham, que estava com o chapéu vermelho, mas porque havia uma presença naquele lugar, estava ungindo aquela terra. A terra ficou santa porque havia um santo ali. Não William Branham, Jesus Cristo. Amém? Então ele estava na terra como um profeta. Ele coroou Jesus através do seu ministério. Pode dizer amém para isso? Não foi Samuel que ungiu Davi? Um profeta? Pegou uma almotolia de azeite e derramou em cima do menino? E todos sabiam que Davi era ungido, porque a unção estava somente sobre um homem. Todas essas coisas estão manifestadas através desse homem. O alfa e o ômega, disse ele. O primeiro e o último. Por que ele pregou a obra-prima? Estava mostrando a imagem sendo ferida para que pudesse falar. Não foi Miguel Ângelo que fez a estátua de Moisés? Não foi Miguel que esculpiu a imagem de Jesus nesse homem? Ele está contando uma parábola. Ele abre o mistério e conta uma parábola. Depois ele fecha pela forma como ele conta e vai em frente. E deixa que o Espírito Santo revele isso a você. Pode dizer amém para isso, amados? Eu espero que você capte isso. Então disse o profeta, um povo não pode subir a um nível de fé maior que seu pastor. Por quê? O pastor tem que captar o mistério. E juntar a igreja ao redor da palavra, para que a fé do povo suba. Então Joiada capta o mistério. Esse menino é semente real. Esteve escondido por 6 anos, mas é a hora de se manifestar. Você capta isso? Por que tinha que haver na terra um ministério sacerdotal para que pudesse apontar a hora em que o rei seria coroado? Por isso que tem igreja só lendo mensagem. Ler mensagem não resolve nada. Então vamos tocar só a fita. Para que ler mensagem? Vamos tocar a fita, vamos escutar. Isso não é pregar a mensagem. Pregar a mensagem é captar o mistério do que está acontecendo no dia que nós estamos vivendo. O que é que está acontecendo? Qual é a obra de Deus em nosso meio? Qual é a manifestação para essa hora? Qual é a promessa? Amém? Você vai ler isso em 1 Reis, capítulo 1, verso 38, quando o sumo sacerdote toma o óleo da unção e os levitas e consagram Salomão e apresenta Salomão ao povo como rei. Agora eu vou dizer a você, eu creio em todo o meu coração que nossa forma de pensar está errada. Nós não devemos vir à igreja, para sentar num banco de igreja, pensar, o que vai acontecer hoje, será? Qual será o mistério que o pastor vai achar na Bíblia de novo? Essa é uma forma errada de pensar. Quando você capta o mistério que o rei desceu, a presença dele está reconhecida. É um sinal que não deixamos passar por alto. Nós viemos a essa reunião para celebrar a presença do Rei Senhor Jesus. Quando você entende isso, você começa a adorar, a louvar e a se comportar como alguém que sabe que a sua presença é real em nosso meio. E isso faz parte do grande avivamento. Porque o que trouxe avivamento para Josias foi ele ouvir o livro. Esse aqui é trazido porque o povo reconhece que o rei está no meio. Irmão, isso é tão perfeito. Eu pergunto a você, com todo respeito, eu não sou político e você sabe que eu não sou, mas se entrasse aqui agora o prefeito de Brusque, o que nós íamos fazer? Maltratá-lo? Nós não somos loucos? É uma autoridade. Representa quase 100 mil pessoas. Cuida da escola, segurança, transporte, energia. O que você faz com um homem desse? No mínimo você o respeita. No mínimo você dá a ele um bom assento, confortável, pergunta se ele quer água, como respeito, é uma autoridade. Se vai alguém na sua casa que você tanto estima, o que você faz? Limpa a casa,
troca a toalha do banheiro, bota o sabonete novo, e lava o lençol, e lava com aquele negócio que dá cheiroso, que dá cheirinho, e você prepara bem, até o negócio com camarão você faz, você prepara tudo, porque você gosta daquela pessoa, é verdade? O que faremos com o Rei Senhor Jesus, que entrou nessa manhã aqui nesse lugar, para abençoar a nossa vida? É a forma de pensar que está errada. Quando você entende que Ele desceu e que Ele está em nosso meio, irmão, a sua forma de pensar está mudada. Não é mais daqui para lá, é de lá para cá agora. Ou não é verdade? A menos que é um egoísta, crente domingueiro, que só quer receber. Não quer dar nada, só quer receber. Não se move para nada, a mão nunca levanta, nunca diz glória a Deus, nunca louva o Senhor, nunca tem alegria para nada. Aí no jogo do Brasil estava na frente da televisão, chamando de burro técnico. Vê, é a forma de pensar. É a atitude que tem que ser mudada. Quando você reconhece a presença do Rei, sabe que Ele desceu, que houve um alarido que anunciou sua chegada. Pode dizer amém para isso? Amém. Eu estou no versículo 2, né? E esses rodearam Judá e ajuntaram os levitas e todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. Veja, tudo depende da liderança. Se os líderes entenderem isso, eles vão influenciar seus filhos. Se o pai entender, a mãe entender, a família é influenciada. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Veja, a igreja entrando em avivamento, porque reconheceram que o rei tinha descido, que o rei tinha chegado. Sim? E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. É ele um filho de Davi? É ele uma semente real? É ele descendente de Salomão? Eis que está aqui um que é maior que Salomão. Esta é a coisa que é a vez de fazer. Uma terça parte de vós sacerdotes e levitas que entram no sábado, ou entram de sábado, será formada de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, e outra terça parte à porta do fundamento. Veja, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Por que nós estamos brigando o tempo todo contra credos, dogmas, religião falsa, e estamos com a espada na mão? Porque não queremos que nada entre na casa do rei. O que entrar terá que ser morto. Qualquer doutrina errada que entrar, qualquer coisa que ameace a presença dele, tem que ser tirada. É a verdade? Porque qual é a casa do rei? Não é você? Não é lá que nós temos que levar o rei? Amém, amados? Oh, Jesus, ajuda, Senhor. Amém. E os levitas rodearão o rei. A verdadeira igreja está ao redor da palavra, não ao redor de um homem. Porque o rei tem a unção e o rei está representando a Cristo. O William Branham está na sepultura, mas nós estamos cercando o rei. Porque o segredo de Israel era se juntar ao redor da arca, porque a arca representava a Deus, a palavra representa a Deus no nosso meio. Não é um dogma, não é uma religião. Sabe, se tem uma coisa na minha alma que tem que ser arrebentada, quebrada, é esse sentimento pelas pessoas. Esse comprometimento. Eu estou comprometido com o irmão Pedro. Estou comprometido com o irmão Tiago. Quando o Gideão falou assim: olha, se Deus é conosco, cadê os seus milagres? Em outras palavras, você quer ver milagre? Pois não, Senhor. Vai lá e quebra o altar do teu pai. Derruba. Ele tinha um problema de sentimento.
muito pegado com o papai, com a religião do papai. Jamais que ele pregaria para o papai dele. Oh, Deus o livre. Eu falava para o meu pai? Nossa. Deus te dá uma revelação, te dá a Bíblia, e você está preso por um sentimento. Vai lá e arrebenta, e pega o segundo boi e mata também. Foi ou não foi verdade? O problema dele era o sentimento. Ele não queria interferir na crença do pai dele. Mas o pai teve bom senso. Quando ele chegou de manhã, viu o altar destruído, todo arrebentado, tudo queimado, o pai dele disse assim: olha, se ele é Deus, que se defenda. Pode ler a Bíblia. Se muitos homens tivessem esse bom senso, é o tal do culto à personalidade dos que começaram a boa obra. Aí fica preso naquela velhice que não sai do lugar. O maior desafio é você confiar na mensagem. O maior desafio é crer no Espírito Santo. É crer que o mesmo Deus que revelou a esse homem vai revelar a palavra a você. Sim, não fui eu que fui na caverna. Nem você, César, que foi na caverna. Quem foi na caverna foi o William Branham. A quem o anjo apareceu foi a William Branham. Então fica próximo de Elias, se você quer destravar o poder de Elias. Elias disse para Eliseu: se tu me veres quando eu subir, tu vai ter. Dali em diante Eliseu não largou mais ele. E a Bíblia fala que ele derramava água na mão de Elias. Ninguém derrama água daqui assim no Marcelo. Marcelo, fica... Você está preparado? Ninguém derramava nessa... Tem que chegar perto e derramar água na mão. Então tem que viver bem próximo, bem íntimo de Elias, se quiser realmente destravar o poder. Nós somos enganados por muitos anos a olhar para certos líderes, quando quem foi na caverna foi o William Branham. A palavra, o anjo veio a mim, só o William Branham pode dizer isso. É verdade? E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo que ordenaram o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Veja, um sacerdote trazendo avivamento. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças e os escudos e as rodelas. Veja, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. Quais armas estamos tomando? As armas que foram de Jesus, as armas que foram do rei Davi. Nós estamos tomando essa mensagem, essa palavra. E dispôs todo o povo e a cada um com as suas armas na mão. O que falta é gente armada, gente que conheça a Bíblia, conheça a mensagem, possa tomar a palavra, possa manejar a espada. Não uma fé de segunda mão. Amém, amados? Ele dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão. Por isso o pastor está armando o povo. É verdade? Desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar da casa, a casa do rei. Então tiraram para fora o filho do rei. Está a hora de mostrar o filho. Amém? Vamos tirar ele para fora e vamos mostrar que ele está aqui. O que falta é isso, tirar da mensagem e mostrar que o rei está aqui. Não é uma coisa que vai acontecer quando ele vier. É que o rei estava escondido o tempo todo. Mas um sacerdote vai ter que tirar ele e mostrar: hoje eu vou apresentar o rei para vocês. Pode dizer que é um mistério da Bíblia? Amém? Agora aqui, ó, e lhe puseram a coroa. Quem está botando a coroa no rei? O sacerdote junto com o povo. E deram-lhe testemunho, é o mesmo. E o fizeram rei. E Joiada, seus filhos, o ungiram e disseram: viva o rei! Agora eu não vou pregar sobre a coroa agora, nem sobre o testemunho agora. Isso deixa para a próxima reunião. Amém? Mas eu quero chegar só num ponto. E ouvindo, pois, Atalha, a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Eu vou dizer bem a verdade.
o nosso avivamento atrairá essa mulher assassina para cima de nós. Porque se há um rei no meio do povo, é uma ameaça para mim. Não foi isso que Herodes sentiu? O diabo está atrás de quem? Do rei? Onde é que ele está? Ninguém está celebrando. Não há igreja celebrando. Ninguém sabe que ele desceu. Ninguém sabe que ele está na terra. Mas há um povo que sabe. Há um povo que está clamando. Há um povo. Quem é esse povo? Vê por que ela vai chegar em cima de nós? Nós vamos trabalhar mais isso aí. Amém? E olhou, veja, e eis que o rei estava perto da sua coluna, a entrada. Escuta, vamos com paciência. Não é essa nuvem uma coluna? O profeta chamou de uma coluna, mas também não é a porta? E viu uma porta aberta. Não está ali o rei? Pode dizer amém para isso? Vamos para casa agora, né? Tem mais coisa. Nós vamos ver o mistério. O profeta disse que essa é a coluna. E ele também disse que é uma porta. Eu só reconheci ele perto da coluna. Foi verdade? Porque um sacerdote o apresentou para o povo. Você não gosta, Ivan, disso aí? Você estava lá pedindo dinheiro para os outros, né? Vamos nos pôr de pé. Vamos fazer uma oração. Porque senão fica tudo num dia só, não dá para digerir. Comida é boa, a gente sai com fome da mesa. Amém? Senhor Jesus, nós estamos nos alegrando com algo real, que está dentro da Bíblia. Nós não estamos inventando nada. Apenas o Senhor ungiu os nossos olhos. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. O Senhor nos fez enxergar o que já estava na Bíblia. Por isso que o 7º selo é um silêncio. Não havia necessidade de pregar mais nada, já estava tudo lá. Porque o Senhor veio trabalhando durante 7 eras, durante 6.000 anos, colocando um pouco aqui, colocando um pouco ali. Mas o Senhor nunca disse onde o que o Senhor estava fazendo, nem onde o Senhor estava chegando. Mas o rei estava a caminho. O Senhor sempre esteve aqui, mas nunca tinha sido coroado. Mas agora o Senhor foi coroado pela igreja. Oh Deus, nós te agradecemos por esse tamanho privilégio, Pai. Que dia, que hora. Nós reconhecemos o dia, reconhecemos a hora. Nós reconhecemos a presença de Deus. Nós reconhecemos que o Senhor está em nosso meio. Aceita a nossa adoração, Pai, no precioso nome de Jesus Cristo. Faça a sua oração, depois cumprimente uns aos outros. Deus